Galera, chegamos no quarto episódio da série da Ahsoka, intitulado Fallen Jedi, ou Jedi Caído, ou A Queda do Jedi. Senhoras e senhores, que episódio! A gente pôde assistir Star Wars em estado bruto. A Ahsoka morreu? Que lugar é aquele que a Ahsoka foi parar? E quem ela viu? É de fato quem ela viu? Por isso, a análise completa de episódio é depois da vinheta. Vem comigo! E aí galera, Esportico na área, eu sou o André Mura e desejo que a força esteja com cada um de vocês. Bora para análise do episódio, começando exatamente pelo núcleo de Citos, exatamente da onde parou, né, da onde tinha parado com o mapa de posse da Morgan Elsbeth, essa filha de Dathomir, abrindo o mapa e traçando o mapa para que as coordenadas intergalácticas pudessem ser lidas, para que o olho de Sion, aquela gigantesca construção, aquela arma gigantesca de forma anelar, pudesse então saltar no hiperespaço rumo ao lugar onde estava o Almirante Troll. O Baylan Skoll alertou, falou para Morgan Elsbeth, não pode ter erro. Um mínimo erro numa viagem dessa proporção pode significar a perda definitiva de cada um deles. Por isso ela tem que zelar demais para que o orbe que contém o mapa não seja interrompido durante a captação dos dados. E ela deixa justamente o Baylan com esse cuidado. E o Baylan manda a Shihati junto com o Marrok, né, que a gente já sabe a identidade dele agora, já falo disso, mais alguns soldados, para dentro da floresta, para poder encontrar a Sabine, a Ahsoka, né, o Huyang. Enquanto o Huyang estava dando um jeito de se comunicar com a Hera Syndulla, porque eles estavam sem comunicação, a nave não conseguia sair dali, enfim, não tinha como esperar. A Ahsoka entende isso e parte pro ataque, traz a Sabine com ela, mas dando um recado muito claro para Sabine. Se nós não conseguirmos fazer essa viagem para encontrar o Ezra, ninguém mais vai fazer, porque encontrar o Ezra é também encontrar o grande almirante Troll, que é o grande herdeiro do Império. Aliás, como foi delicioso ouvir da boca da Ahsoka Tano o termo herdeiro do Império. Se você não sabe, Herdeiro do Império é a primeira revista de uma trilogia escrita por Timothy Zahn, que se tornou lendária entre os fãs, a grande comunidade nerd religiosa de Star Wars, que foi expandindo por conta própria ao longo dos anos esse universo que eram apenas de 3 filmes lá atrás, e que depois o próprio George Lucas, carinhosamente e reconhecendo o esforço dos fãs, admite isso como parte do universo Star Wars. Lógico que com a Disney entrando na jogada e comprando a Lucasfilm, a gente tem uma separação entre aquilo que é canônico e aquilo que é Legends, mas tem certas coisas que mesmo sendo Legends, se tornaram tão parte do imaginário do fã de Star Wars que a Disney se rendeu e transformou em canônico. É o caso do grande almirante Troll. Ele simplesmente depois do Imperador Palpatine, um dos maiores estrategistas do Império. E como foi bom poder ver ele aparecendo primeiro na animação, né, Star Wars Rebels, e agora vindo pro live action para ser quem ele é aquele que vai ocupar a cadeira que era do Palpatine, do Imperador, contudo para acabar com essa fragilizada nova república. Um episódio recheado de lutas, de combates, com sabre de luz e a própria Mandaloriana mandando ver. Gostei da escolha da direção e do próprio Dave Filoni de não dar para Sabine um aspecto de Jedi logo de cara, que ela possa dominar a força, porque ela lutou contra a Shihati como uma Mandaloriana deve lutar, né, usando suas armas, a sua habilidade de luta, enfim, e não usando a força, como ela até tentou usar a força ali. Não sei se a Shihati virou a cara de propósito para não ser atingida ou se ela sentiu levemente um tapinha da força, né? E dessa vez não teve Shihati que furasse a Sabine. A Sabine encarou de igual para igual a Shihati, ao ponto da Shihati ter que abandonar aquele local e correr lá para o seu mestre, né, o Baylan Skoll. Durante esse combate maravilhoso entre Sabine e Shihati, também vimos o combate da Ahsoka contra
o talvez inquisidor, né, Marrok, que a gente soltou aqui diversas teorias, a mais forte de que ele poderia ser o Galen Marek, o aprendiz secreto de Darth Vader, mas não. Quando ela fura lá a barriga num golpe maravilhoso, né? A gente vê um baita de um gás verde saindo, e esse gás verde é possivelmente a cor de uma magia conjurada pela própria Morgan Elsbeth, que lá em Dathomir, todas as filhas de Dathomir, né, as Irmãs da Noite, elas têm um domínio, aquele planeta emana uma energia de coloração verde, um gás verde, toda a magia que elas evocam, emanam, tem essa coloração verde. Então, ao que tudo indica, foi sim magia pura da Morgan Elsbeth, conjurando um guerreiro dentro daquela armadura e chamando aquilo de Marrok. Sabine e Ahsoka juntas são muito fortes. O próprio Huyang identifica isso. Como eu tô gostando desse droid também, viu? Tá muito bacana a participação desse droid. Não tá só compondo elenco, não, tá? É fundamental na história, mas foi dito e feito. Enquanto elas estavam juntas, a coisa estava funcionando. Na primeira dificuldade, quando elas se separaram, aí deu ruim praticamente para as duas. Durante a luta que a Ahsoka Tano trava com o próprio Baylan Skoll para tentar pegar o mapa antes que o mapa pudesse concluir as coordenadas para o salto no hiperespaço intergaláctico, a Sabine aparece e tenta enfrentar. Os quatro estão ali naquele momento: Shin-Hati, Baylan Skoll, Ahsoka Tano e Sabine Wren. Então a coisa fica tensa, a Sabine ameaça estourar ali o orbe, né? E o Baylan parece que não se incomoda com isso, porque ele sente dentro da Sabine que ela não vai fazer isso. Por mais que lá atrás a Ahsoka tinha colocado na cabeça da Sabine que talvez eles teriam que fazer a escolha difícil, e que essa escolha difícil já poderia estar escrita, que era deixar o Ezra Bridger pra lá em detrimento do Almirante Troll não poder voltar e esse mapa ter que ser destruído para que ninguém faça a viagem. Mas a ligação da Sabine com o Ezra é muito forte e ela não consegue engolir esse ensinamento, e é por isso que ela se rende, é por isso que ela hesita, ela não destrói o orbe, porque ela quer encontrar o seu grande amigo, que ela, nossa, tem um grande amor pelo Ezra Bridger. Depois, então, que a Ahsoka Tano é arremessada pelo Baylan Skoll do precipício ali, e muita gente achando que ela havia morrido, enfim, a gente já fala já sobre isso. Quando ela se vê sozinha, então fica mais fácil. É impressionante que conforme o Baylan vai falando com ela, muito lentamente a Sabine vai desmoronando, ao ponto de que ela, totalmente fragilizada, enfraquecida, não vê alternativas a não ser entregar o mapa de volta para as mãos do Baylan Skoll, que coloca o mapa no lugar para ele completar as coordenadas para buscar lá o Almirante Troll. Mas o Baylan Skoll sabe que ele vai encontrar os dois, vai encontrar o Troll e vai encontrar o Ezra Bridger. Ele convida a Sabine para fazer essa viagem com eles, ainda que a Shin-Hati queira acabar esganar com a Sabine, ele não permite, ele vai honrar a palavra dele, talvez imaginando, talvez tendo planos futuros para a própria Sabine, e quiçá também para o próprio Ezra Bridger. É nítido na cara da Sabine de descontentamento com ela mesma, de sentir a fraqueza, como ela se sente fraca, né? Mas ao mesmo tempo esperançosa de encontrar o seu amigo, e assim todos eles embarcam para Sion, né? E tudo tá pronto para o salto no hiperespaço. E eles conseguem saltar no hiperespaço bem na hora que o outro núcleo tá chegando, que é a galera da Hera Syndulla, que finalmente conseguiu o contato com a nave depois que o Huyang consertou tudo, né? Ela chega ali em Citos, mas com mais alguns X-Wings ali. Inclusive foi bacana demais ver o Carson Teva novamente dando as caras ali em mais uma série do universo Star Wars, né? Junto com a sua tropa ali, e ela com a nave fantasma dela, junto com o Jacen, seu filho, né? Soltando aquela frase clássica que aparece em tudo que é de Star Wars, né? Estou tendo um mau pressentimento. E ela chega no exato momento em que o anel, né, a arma, o olho de Sion tá para sair, e sai. Eles não têm o que fazer a não ser lidar com a tamanha gigantesca energia e força produzida pelo salto ao hiperespaço daquela arma gigante. Eu imagino que ela vai encontrar com o Huyang no planeta de Citos, né, o Huyang que não consegue contato nem com a Sabine, nem com a Ahsoka Tano, então ela deve sim resgatar
ali se encontrar com o Huyang. O fato é que Sabine Wren vai se encontrar com Ezra Bridger. E sim, agora não tem como voltar mais atrás. Thrall será resgatado e vai voltar. E agora sim, chegou a hora da gente falar daquele final. Pela primeira vez em live action, a gente viu então a apresentação do Mundo Entre Mundos, que é uma dimensão à parte, é uma dimensão da força à parte de tudo, aonde passado, presente e futuro convivem num único lugar, aonde a história pode ser mudada, aonde o destino pode ser mudado, aonde tudo se mistura, realidade e ilusões. É a segunda vez que a Ahsoka visita esse lugar. A primeira vez foi lá na série animada Rebels, quando o próprio Ezra Bridger conseguiu acessar o portal, né, que dá acesso ao Mundo Entre Mundos, e num lampejo de puro reflexo, ele puxa a amiga de uma luta que ela tá tendo com o Darth Vader fora do tempo dele e traz ela para dentro do Mundo Entre Mundos, salvando ela, e é assim que pela primeira vez a Ahsoka Tano entra naquele lugar. Como que ela entrou dessa vez? Por portal não foi, pelo menos a gente não viu, que é uma das formas de entrar no Mundo Entre Mundos, é por um portal. A gente não viu. Uma segunda forma seria ser puxada por alguém que está dentro do Mundo Entre Mundos. E eu não acho que isso tenha acontecido, porque quando ela se vira e ela dá de cara com o seu mestre, né? Quando ela tá lá dentro e ela escuta "Oi, abusada", que era justamente o apelido que Anakin Skywalker dava para ela, deu para ela no tempo das Guerras Clônicas, por ela ter esse jeitão todo abusado de se reportar às pessoas, sobretudo às autoridades. Ela sempre foi uma pessoa muito abusada nesse sentido, né? Ele diz: "Eu não esperava ver você tão cedo", e assim aparece pra gente novamente. Que coisa maravilhosa! Hayden Christensen, mais uma vez como Anakin Skywalker, repaginado, é bem verdade, usando ali alguns efeitos especiais, né? Efeitos digitais, o seu rosto redigitalizado para parecer mais jovem, exatamente com o mesmo corte de cabelo do episódio 3, A Vingança do Sith, pouco antes daquele combate final com o próprio Obi-Wan Kenobi e um pouco antes da sua transformação definitiva em Darth Vader. E pela fala de espanto dele, não creio que ele tenha puxado ela. Eu acho que ele também se espanta de ver ela lá dentro. Mas André, então se não foi por nenhum portal e ela não foi puxada, como que ela parou lá dentro? Eu vou chutar aqui, hein? Talvez a Ahsoka possa ser muito mais do que uma guerreira. Talvez a nossa Togruta possa ser muito mais do que um mero ser que possui conexões com a força. A Ahsoka Tano pode ser uma entidade, é isso que você ouviu. Lá atrás, nas Guerras Clônicas, quando ainda Anakin treinava a Ahsoka como sua padawan, eles foram para uma missão no planeta de Mortis. Trindade que compõe a força habitavam o planeta de Mortis. O pai, que significava o equilíbrio, a filha, que era o lado luz da força, e o filho, que era o lado escuro da força. Em dado momento, na aventura que eles travaram em Mortis, o filho mata a Ahsoka, e a filha dá a sua vida justamente para trazer de novo a Ahsoka, para ressuscitar a Ahsoka. E ela se liga de forma única e definitiva ao corpo de Ahsoka Tano, transferindo toda a sua força vital para o corpo de Ahsoka, e Ahsoka volta à vida. Depois disso, a entidade filha, ela se reencarna dentro de uma avezinha, uma corujinha, sei lá o que, chamada Morai. E essa corujinha passa a ser companheira fiel da Ahsoka em todas as suas aventuras. Pode ser que essa ação da filha transferindo a sua força vital para dentro da Ahsoka tenha transformado a Ahsoka em algo mais, justamente numa divindade, e somente divindades podem acessar de forma natural o mundo entre mundos. E vou além, talvez não seja o Anakin Skywalker que a gente conhece ali. Talvez seja uma visão de Anakin tentando iludir a Ahsoka, quando na verdade poderia ser também uma representação, uma ilusão do filho
que representa o lado negro da força. Esse personagem teve a sua voz dublada nas animações pelo ator Sam Witwer, que tá lá nos créditos, né, que aparece lá nos créditos, né, como voz adicional, e nós achávamos que esse cara ia ser o Starkiller, lembra? O súdito, o padawan secreto de Darth Vader, porque uma entrevista que o ator deu, ele falou que ele trabalhou para a série Ahsoka Tano, e nas histórias para trás, sobretudo no game, no jogo de Star Wars, ele foi o Starkiller, por isso a gente achava, mas não, ele não foi. O Marrok não era o Starkiller, então a participação do Sam Witwer continua sendo uma incógnita. O nome dele está lá dando voz adicional para quem? Será que nós vamos ver o filho? Uma das entidades de mortes? Porque sim, ele deu a voz para esse personagem nas animações. Agora, se você me perguntar o que tudo isso pode representar, aí eu confesso que eu não sei, mas confio demais na cabeça do Dave Filoni para desatar todos esses nós e tirar da gente todas as nossas dúvidas e continuar alimentando o nosso espírito de fã de Star Wars, porque tá uma beleza, tá uma delícia acompanhar a série da Ahsoka nesse momento. Assim como tá maravilhoso saber que você tá acompanhando esse vídeo e tá com a gente até aqui. Se você tá chegando hoje no canal, já te falei e repito, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se não deixou a inscrição lá no começo, deixa agora para fortalecer demais o nosso canal, hypar ele em todas as galáxias distantes e próximas. E junto com toda a galera, por favor, deixa esse like, que esse like chacoalha ainda mais essa galáxia chamada YouTube. Como a gente precisa desse like de vocês aqui, pra gente é muito importante. Fora isso, eu desejo que vocês fiquem bem, se cuidem, a gente se vê sempre no próximo vídeo. Spótico na área.